Fala galera, saudações rubro-negras. E tinha muita gente achando que o Fluminense iria amassar o Flamengo. Pois é, falamos desde cedo do dia de ontem que, na minha visão, dificilmente isso aconteceria, né? Pela qualidade técnica do Flamengo, pelas críticas que os jogadores vinham recebendo, principalmente depois de uma vitória contra o Bahia, onde o Flamengo jogou com uma baixa intensidade, né? Jogadores foram cobrados no aeroporto de maneira correta, tá? Sem violência, sem xingamentos, e com certeza o Flamengo havia chegado, né? No fundo do poço, principalmente preocupado com uma partida importantíssima contra o Fluminense. O time da moda, né? O time que assusta todos os seus adversários, mas já havia dito a vocês que o que faltava ao Flamengo em jogos contra o Fluminense desde 2019, 2020, quando saiu o Jorge Jesus, era a falta de intensidade, né? Nos primeiros jogos, até com o Rogério Ceni, entre outros treinadores, o Flamengo partia para cima do Fluminense, tinha as melhores oportunidades, mas não conseguia vencer, né? E aí foi decorrendo o tempo, o Flamengo começou a piorar, né? O Fluminense a montar bons times e o Fluminense a ganhar do Flamengo. Só que o que sempre faltou ao Flamengo, a intensidade, né? Então, depois desse 4-1, onde o torcedor do Flamengo ficou extremamente envergonhado com a partida que esses jogadores fizeram, e devido a vários fatos, né? Troca de treinador e muita gente questionando o trabalho do Sampaoli, nós estamos bem contentes pela evolução do time, tá? Por que eu falo evolução do time? A gente vê hoje um time bem armado pelo Sampaoli, fazendo o que o torcedor espera, que é a marcação alta, a pressão pós-perda e diminuir, né, a posse de bola do adversário, que gosta de ficar com ela, e com isso é um diferencial. E o Sampaoli mostrou ser um excelente treinador. Precisa de tempo, logicamente, o Flamengo ainda está aquém em algumas valências, dentre elas a questão física. O segundo tempo do Flamengo foi muito abaixo fisicamente, normal, para quem não apresentava rigorosamente nada do que a gente viu lá contra o Bahia, por exemplo. O Flamengo no segundo tempo com 11-9, e o Flamengo com problemas físicos, né? O time do Bahia estava até com mais intensidade do que o Flamengo com 9. E ontem aconteceu, né, do Felipe Melo ser expulso com 5 minutos do segundo tempo e o time tricolor se retrair todo no seu próprio campo defensivo e certa hora jogando até com uma linha de 6. O Flamengo teve muita dificuldade para arranjar espaço para conseguir o gol da vitória, né? O Fábio foi o homem da partida, o cara da partida, agarrou até pensamento, vem numa fase esplendorosa, mas mostrou para o Fluminense que o Flamengo está muito vivo. E com a consciência de cada um dos atletas, que o Sampaoli veio para cá para consertar, né, para arrumar a casa, e que todos ganham, né, todos ganham. Agora, quem sabe, esperamos e acreditamos que a ficha desses caras caiu e que a temporada do Flamengo começará agora. Então, volto a falar para vocês. Subir um degrau de cada vez. Tem que ter muita calma nessa hora. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, né? Muita gente que achava que o Fluminense ia amassar o Flamengo que amassou o Fluminense no seu próprio campo. Se você fala em 2-0, pelo menos para o Flamengo no primeiro tempo, não seria nenhum exagero, devido a tal domínio do time rubro-negro em cima do Fluminense, que não conseguia sair para o seu próprio campo, né? Então o Flamengo perdendo oportunidades com o Gabriel, com a Arrascaeta, né? Uma defesaça também do Fábio, uma disputa entre o Wesley e também o Marcelo, que saiu machucado. Mostrou que o Fluminense é um bom time, mas muito longe de ser aquele time que os tricolores cantam em bom e alto som, que é o melhor time da América do Sul. Hoje, quem é o melhor time da América do Sul, né? O atual campeão da Libertadores, digamos assim, é o Flamengo. O atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. O que faltava ao Flamengo era um choque de realidade. Eu acho que a ficha dos caras caiu.
né? Porque falta de intensidade ontem não vimos no Flamengo. Sim, questão física, volto a falar, e também na hora que houve a necessidade da troca das peças, deixaram a desejar, né? Everton Cebolinha não entrou bem, assim como o Matheus França, e para nós, quer dizer, para mim, houve um erro na análise da entrada do Vidal, né? Se ele queria um jogador ali para dar mais força pelo lado direito, não seria o Vidal, né? Eu achei até que ele poderia falar que o Vidal daria essa amplitude que ele tanto queria, mas não foi isso que ele falou. Era um jogador mais para a segunda linha, então era melhor ter entrado com o Vitor Hugo. Então, sinceramente, eu não entendi essa substituição do companheiro Sampaoli. Mas fato é que o maior vencedor da partida foi aí o Fluminense, né, que conseguiu segurar o resultado, né? O Daronco também com a questão das faltinhas, né? Picotando o jogo o tempo inteiro, aí no final ainda você tem que escutar do Diniz que, porra, sinceramente, o Fluminense foi prejudicado pelas faltas do Flamengo. Tá bom. Enfim, ou houve muita cavada ali. Pouco importa, o que importa é o Flamengo, volto a falar, o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo, e o Flamengo conseguiu demonstrar que se jogar com concentração, com intensidade, com vontade, o Flamengo tem tudo para chegar longe, porque treinador hoje nós temos, tá? Agora é ver como é que ele trabalhará a partir de quinta-feira, lembrando a vocês que amanhã volta o time a se reapresentar. Hoje os jogadores estão de folga, tá? De folga e se reapresentam amanhã. Acredito que o São Paulo irá mesclar o time e que todos estejam focados para o mesmo objetivo, que é levar o Flamengo a grandes títulos, né? Lembrando que dia 1º de junho tem novo confronto aí, o decisivo. Fluminense com um elenco muito curto, com poucas possibilidades, né, de mexida no time titular, com o Lelê, com o Alexander, muito provavelmente fora também, esses dois jogadores fora. Não sei se o Martinelli deve voltar, né? O Marcelo, que teve um problema na panturrilha, mas dizem que isso é corriqueiro, não há lesão. O Fluminense com elenco curto, né? E se desgastou demais na partida de ontem, né? O Ganso voltando bastante, o Arias, o Cano, e com poucas opções de troca, né? Então acredito que o Flamengo tendo o Gerson, que voltou hoje, o Arrascaeta, né, com mais minutagem, estarão melhor fisicamente para o jogo do dia 1º de junho. Então é o que a gente espera. Voltamos a falar, acreditem no Flamengo, temos treinador, vamos apoiar o São Paulo, temos que criticá-lo quando necessário, pontualmente, que é a questão às vezes da colocação de peças que hoje não rendem rigorosamente nada, como Vidal, às vezes como Davi Luiz, que hoje não jogou, às vezes também como o Marinho. Lembrar vocês que o Pedro deverá estar apto para o dia 1º de junho, né? E quem sabe o Bruno Henrique também, duas peças importantes para o nosso sistema defensivo, tá? Então vamos acreditar. O que eu falei nas minhas análises de ontem, tudo aconteceu, né? O São Paulo pensou o time do Flamengo com muita posse de bola, e para você ter posse de bola, você tem que ter os melhores jogadores do seu time, que são Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Muitos me questionavam, Deco, e a velocidade? A velocidade era com o Ayrton Lucas e com o Wesley, e ele utilizou muito bem. O Wesley teve duas oportunidades, uma esteve impedimento e a outra foi aquela disputa com o Marcelo, que quase saiu o gol da partida, e o Ayrton Lucas também voando, apesar de não tecnicamente estar tão bem, mas voando pelo lado esquerdo fisicamente, tá? Então o Flamengo muito inteligente, com Pulgar e Thiago Maia fechando o meio, né? E a linha defensiva sem muitos trabalhos no jogo de ontem, né? O Cano realmente não apareceu muito para o jogo, até mesmo porque teve que se importar bastante com a questão defensiva, até porque o Flamengo estava jogando em cima do Fluminense, no seu campo defensivo, né? No caso do Fluminense, o tempo inteiro. Beleza, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês.
Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sino de notificação. Tamo junto, até mais tarde. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu. Fui.